Os deputados Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, e Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, foram impedidos de acompanhar no plenário do STF, do Supremo Tribunal Federal, o julgamento da ação penal contra Silveira sobre ataques que proferiu contra os ministros da Corte. Os dois foram impedidos de acessar o plenário por uma resolução do STF que estabelece que somente advogados possam, os advogados das partes envolvidas no julgamento possam permanecer no local. A resolução foi editada em fevereiro desse ano, quando o tribunal determinou o retorno presencial dos trabalhos. Para evitar o risco de contaminação pela Covid-19, restringiram o acesso ao local. O STF ofereceu aos deputados a possibilidade de acompanhar o julgamento do Salão Branco, que é uma antessala do plenário, mas eles recusaram e decidiram voltar para o Congresso. Abre aspas, a casa é dos senhores, não é nossa, mas é totalmente diferente uma, duas, três pessoas querendo entrar e uma multidão querendo entrar, disse Eduardo Bolsonaro, quando não conseguiu adentrar ao espaço. Abre aspas novamente, se puder levar, cadê? Aqui. O celular tá louco, viu? Se puder levar minha reclamação, pediu o parlamentar, se puder levar a minha reclamação, e solicitou para o pessoal quando se afastou do local. Eu começo hoje com a Bárbara. Comigo comentando sobre isso, meu Deus. Então, não vejo nada de errado deles serem barrados, já que só advogados poderiam entrar aí no meio. Ainda ofereceram uma segunda alternativa para eles, nem precisaria. Então, tipo, não faz o menor sentido eles estarem lá, na verdade. Não sei, foram provavelmente para cometer mais um crime de também ali incitar as outras pessoas dentro do STF, né? Foi o STF. Uhum. Dentro do STF, então, pra mim, assim, concordo. Não precisava nem ter dado televisãozinha, entendeu? Mandava pra fora e pronto. Emerson Celestino. É uma resolução do STF, né? Decisão essa que cabe só a parte, né, que eles não gostam, que está bem claro. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro poderia ter entrado, segundo informações que eu obtive de um deputado, amigo, mas como ele estava acompanhando o Daniel Silveira e os dois aí barraram o Daniel Silveira, aí ele não quis entrar, mas ele poderia ter entrado, né? Só que o Daniel não entrava porque é uma resolução, só entra o advogado de defesa. O Eduardo poderia ter participado, mas como ele estava acompanhando o Daniel Silveira, então ele preferiu não entrar. Mas é um jogo de cartas marcadas. O Daniel, com certeza, né, vai ser condenado mais uma vez através do STF, que está deliberando contra conservadores e cristãos. E mais uma pedalada do Alexandre de Moraes, né, que a ministra da PGR, que foi nomeada agora, não estou lembrando o nome dela, mas ela lendo o discurso do Daniel Silveira fez no plenário pouco antes de ir ao STF, ela mesmo riu, né, da situação, né, que mais uma vez o Daniel Silveira expôs o ministro Alexandre de Moraes. Então aqui eu não passo pano para o Daniel Silveira, mas o que o Alexandre de Moraes está fazendo é fora das quatro linhas, né? Ele julga, ele condena, ele investiga. É isso que está em risco, né? A liberdade de expressão, né? De deputado, né? E o que vem por aí. Mas como só ofende um lado, então é contra o Bolsonaro, é contra o bolsonarista, é contra o cristão, é contra o conservador, aí pode tudo. E aí não tem defesa, só para a liberdade de expressão a quem interessa. Francês. Protocolo judicial, não sou muito afeito a esse meio aí, e não existe recurso contra o Supremo. O Supremo é a instância máxima, eles fazem o que quiserem, acima deles só Deus, né? Mas eu acho interessante uma análise assim, mais ou menos de simplista. Como é que o réu não pode comparecer ao próprio julgamento? Eu acho muito interessante isso aí. Por outro lado, me parece que os ministros se valeram de um dispositivo, né, que é uma medida protetiva
com relação à Covid. Então, eles não puderam entrar, não foi isso que eu entendi, pelo menos que você disse aí. Que existe aí um cerceamento por conta da Covid para evitar aglomeração, gente lá que não seria necessária nem ao julgamento. Mas o réu ser impedido de entrar é uma barbaridade. Vidigal. Bom, vamos começar por essa parte aí, da parte do réu não poder participar. Nesses casos aí, ele já foi ouvido na fase inquisitorial, lá na fase da tomada de depoimento, né? Então o depoimento dele já foi tomado. Está no processo. Então hoje era uma parte só da manifestação do julgamento em si, dos juízes, da promotora, né, da procuradora-geral e da defesa. Diga-se de passagem, o julgamento atrasou em 1 hora, porque o advogado dele não quis apresentar o comprovante de vacina, né? E depois de se conscientizar, vamos dizer assim, ele fez o teste de Covid para participar do julgamento, o advogado. Mas o que está em questão aqui é o seguinte, gente, eu já falei em outras vezes aqui, todos nós aqui somos defensores da liberdade de expressão, liberdade de manifestação, isso aí não há dúvida, né? Por princípio, né? A gente está num meio de comunicação, a gente tem que defender isso, sempre defendeu, todos aqui, não tem dúvida disso. Mas liberdade de manifestação e liberdade de expressão não se confunde com liberdade para cometer crime, né? Essa pessoa, esse deputado, que ele está sendo acusado é de ter incentivado pessoas a cometer crimes, né? Incentivado pessoas a agredir ministros, ofender ministros, né? Então, eu acredito, né? Eu estava acompanhando o voto até agora há pouco, né? Acompanhei as duas partes, mas assim, é isso, é o que a gente sempre falou, a liberdade, tudo não tem direito absoluto, né? Todo direito, ele pode ser, sempre pode ter exceção, né? Toda regra pode ter exceção. E o direito à liberdade de manifestação, à liberdade de pensamento, ele também é mitigado. Tem outras questões técnicas que a gente não precisa, se for preciso, a gente fala um pouco mais, mas é isso, liberdade de expressão tem limite, tudo tem limite, né? E o limite começa quando termina o direito de uma pessoa e começa o direito da outra. Ô, Vitor, só me corrigindo aqui antes que o Rigon faça, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, que participou da defesa da PGR. O advogado dele recebeu 5 multas do Moraes hoje, cada uma de R$2.000. E o pior é que eu fico torcendo para o advogado para fazer uma boa defesa, sabe? Pior que é verdade. Vai lá, professor Itamar. Por intimidação. Não, torcendo. Gente, eu vou passar para o professor Itamar agora. Bom, quando se diz todos nós defendemos a liberdade de expressão, né? Quem defende Cuba, quem compactua com Cuba, ou está mentindo, né? Que não pode defender. Cuba e liberdade de expressão não podem ser coisas compatíveis, né? Quem defende os regimes autoritários não defende liberdade de expressão mesmo. Isso é desinformação, isso é mentira. Quem aqui falou que está defendendo Cuba, defendendo o regime? Eu não me espanto, eu estou com a palavra, meu caro. Eu não me espanto desse procedimento do STF, inclusive se agarrar na Covid. Ai, que gracinha esse STF, né? Eu não me espanto dele, não. Eu não me espanto do Daniel Silveira ser condenado, também não me espanto. Não me espanto das atitudes do Alexandre de Moraes. O que eu me espanto, o que eu caio da cadeira é a imprensa e aqueles que se dizem em nome da democracia, que se dizem falar em nome da democracia, compactuar, né, com essa armação, com essa coisa ditatorial de o próprio STF é o ofendido, ele abre o processo por ofício, ele investiga, ele julga, como bem revelou aí o colega, de forma inquisitorial, é isso mesmo, ato falho, inquisitorial, ele mesmo julga. Né? Se alguém está descontente, algum ministro do STF está descontente com o ato de um deputado ou de o que quer que seja, mova a justiça, não ele investigar. Gente,
compactuar com isso, gente, é o fim da picada, é muita cara de pau. O cara que é ofendido, ele abre o processo, ele investiga, ele julga e ele condena. Quem fala isso tem que ter vergonha de um dia falar que defende a democracia. Ora, é um absurdo, mas é isso mesmo, está sendo coerente. Porque quem tem causa não tem princípio. Geralmente, quem tem uma causa forte, como é a causa da transformação, da revolução, não tem princípio. Os fins justificam os meios. É isso aí. Maquiavel na veia. Ô, Rigon, sua vez. Concordo com o professor, mas eu lembro a ele que o Jair Bolsonaro até chamou o príncipe da Arábia Saudita para vir aqui no Brasil em maio. Se uma pessoa que corta a outra em pedacinho, né, recebe um apoio desse, então não vale só para a esquerda, tem que valer para todos os lados. E o presidente Bolsonaro é amigo de um ditador da Arábia Saudita. Bem, a respeito dessa questão do STF, não foi só o Daniel Silveira que provocou encrenca, o próprio advogado dele, que é quem tem por direito acompanhar a sessão e defendê-lo, obviamente, não quis apresentar comprovante de vacinação. Um advogado que não respeita a regra interna não vai defender o seu cliente de que jeito? É complicado. Ainda mais clientes que acabaram de sair do Congresso criticando o STF. Ora, isso é incoerente. Tem que usar a tribuna para defender coisas em favor do seu país, não para criticar outros poderes. Isso sim é intromissão de um poder no outro. No mais, é aquilo que a Barbarella falou. É uma resolução até recente, de fevereiro, mas tem a ver com a pandemia e não custaria nada aos deputados, ao invés de ficar xingando, respeitar a resolução. Vai lá, Celestino. Então, lembrar que o francês aqui lembrou que o Moraes ele multou a defesa do Daniel, né, por abuso do direito de recorrer. E aí eu lembro que o Lula está recorrendo, os advogados do Lula, desde 2018, né? Então, assim, vale para um e não vale para outro, né? Então, tá bem claro, né? Liberdade de expressão é só para alguns, né?